Olá a todos! Vamos dar continuidade no nosso curso de Cálculo 3, onde a ementa é sobre equações diferenciais ordinárias e o assunto dessa aula, equações exatas. Peço que vocês curtam o vídeo para poder apoiar o projeto e vamos iniciar. Então, nós temos como motivação, por exemplo, resolver essa EDO aqui. 2x mais y² mais 2x y' é igual a zero. Essa EDO, ela não é linear porque o y, além de o fato de estar elevado ao quadrado, aqui você está fazendo uma multiplicação entre y e y'. Ela também não é separável, você não consegue deixar de um lado só y e de outro lado só x. Acontece que eu vou reescrever essa equação de uma outra maneira. E observe que isso aqui é a mesma coisa que 2x mais y² mais 2xy, e esse y' é dy dx. Isso tudo igual a zero. Acontece que, pensando no conceito de diferencial, eu posso multiplicar dx dos dois lados da igualdade. Então, você vai ter aqui, por exemplo, 2x mais y2 dx mais 2xy dy igual a zero. E aí, o que acontece? Observe atentamente para essa equação número 1. Eu vou chamar de equação número 1. E observe essa função que eu coloquei aqui na tela. Psi de xy, ou seja, uma função de duas variáveis, que é igual a x² mais x vezes y². O que acontece? Vou até pegar essa função aqui e abaixar um pouquinho. E vamos fazer uma sequência de observações sobre essa função. A primeira observação é que se você derivar essa função psi em relação a x, lembrando do conceito de derivadas parciais, e aí aqui eu vou assumir, mesmo não sendo verdade, eu vou assumir que y não dependa de x, mas é só por uma questão operacional. Então, derivando em relação a x, você vai ter aqui 2x mais y². E se vocês observarem, é exatamente o que está escrito aqui. Mas continuando ainda a nossa conta, se você derivar psi em relação a y, você vai dessa função aqui, aí como aqui não tem y é zero, e aqui vai ficar 2xy, que coincide exatamente com essa parcela que está sendo multiplicado pelo dy. Acontece que se você juntar essas duas informações, existe o conceito de diferencial de uma função de duas variáveis, que eu vou representar como dψ, que é o quê? É a derivada parcial de psi. Eu vou colocar na mesma notação que está aqui. É a derivada parcial de psi em relação a x dx mais a derivada parcial de psi em relação a y dy. Esse é o conceito de diferencial de uma função de duas variáveis. Então, quando você retorna para a equação 1, você está dizendo que a sua equação é nada mais, nada menos que dψ igual a zero. E aí, se você integrar dos dois lados, você vai ter como solução psi de xy igual a uma constante. Então, só substituindo agora a nossa informação, o que nós acabamos de obter como solução da nossa EDO é x² mais xy² igual a constante. É exatamente o nosso psi. Em outras palavras, fazendo um resumo bem resumido, existem EDOs que, ao você escrever nesse formato que está aqui, você pode enxergar essa EDO como uma diferencial de uma função de duas variáveis, e ao enxergar a sua equação como uma diferencial de duas variáveis, a sua solução fica na forma implícita, e aí você simplesmente coloca que psi é igual a c. Então, essa é a motivação da aula de hoje. Então, como a gente já viu aqui, sempre quando nós estamos nesse cenário, a gente consegue, com muita facilidade, encontrar uma solução. Então, o que a gente precisa fazer, né, para poder estudar mais sobre esse tipo de equação? Nós estamos no contexto de EDO de primeira ordem e vamos considerar essa função aqui. Eu vou já aproveitar e reescrever essa equação de uma outra maneira. mxy
mais n xy. O y' eu posso enxergar como dy dx igual a zero. Eu posso multiplicar o dx dos dois lados, e aí é colocar dx aqui. E a pergunta extremamente natural é: como é que eu posso enxergar isso como uma diferencial de uma função de duas variáveis? Em outras palavras, como é que eu posso transformar essa expressão aqui em uma derivada de psi? Bem, vamos pensar um pouco. A diferencial da psi é, por definição, derivada de psi em relação a x dx mais a derivada de psi em relação a y dy. É claro que eu estou omitindo aqui as variáveis, né? O psi depende de x e y, mas aqui eu vou só simplificar dessa maneira. E comparando as duas expressões, nós acabamos de concluir o seguinte: que para existir essa função, a nossa função m de xy tem que ser igual à derivada de psi em relação a x, e a nossa função n tem que ser igual à derivada de psi em relação a y. Acontece o seguinte: a depender das hipóteses que nós podemos tomar sobre a função m e n, a gente pode usar o teorema de Clairaut. E o que diz o teorema de Clairaut, né? Para relembrar lá do cálculo 2, é que derivada de psi em relação a x, depois em relação a y, é exatamente igual à derivada de psi em relação a y, depois em relação a x. Isso é o teorema de Clairaut. E com base nisso, ao substituir aqui, o que você está dizendo é o seguinte: vamos até organizar dessa maneira, que derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Então, para você bater o olho e identificar quando que uma equação diferencial pode ser escrita nesse formato, você vai olhar. Vou até pegar essa informação aqui para deixar bem explícito o que nós devemos, como nós vamos direcionar o nosso olhar. Então, observe que a nossa função m está sendo multiplicado pelo dx. Então, quem está acompanhando o dx, você vai derivar em relação a y. E o nosso n, que está multiplicando pelo dy, você vai derivar em relação a x. E se essas duas parcelas estão iguais, isso quer dizer que você consegue escrever a sua equação como a diferencial de uma função de duas variáveis, e aí você consegue resolver a sua EDO. Bem, isso motiva a definir o que é uma EDO exata. Uma EDO exata, uma equação diferencial exata, é simplesmente uma equação que te permite transformar esse lado esquerdo numa diferencial de uma função de duas variáveis. Bem, vamos resolver um exemplo numérico. Então, vamos trabalhar com essa EDO, que visivelmente não é linear, visivelmente é muito difícil separar, na verdade nem é separável, mas mesmo assim vamos trabalhar vendo se ela é exata ou não. Para isso, eu vou pegar essa parcela aqui. Observe que se eu multiplicar dx dos dois lados, a gente consegue identificar com muita facilidade que essa função é a nossa m e essa função aqui é a nossa n. Então, vamos lá. Derivando m em relação a y, porque lembre, m dx mais n dy. Então, eu tenho que derivar m em relação a y. Isso aqui vai dar cosseno x mais 2x elevado a y. É derivar essa função em relação a y. Já derivar a função n em relação a x vai dar derivado do seno é o cosseno mais 2x elevado a y. Ou seja, isso já está nos permitindo dizer que a nossa EDO é exata. Agora, a grande pergunta que nós temos é: como nós vamos identificar a nossa função psi para resolver o problema? Bem, vamos relembrar mais uma vez o seguinte, que o nosso psx é exatamente o nosso m lá do conceito da diferencial, porque lembre-se, a diferencial de psi xy é
derivada de psx dx, ou seja, derivada de psi em relação a x dx, mais derivada de psi em relação a y dy. Em outras palavras, você vai igualar o m com o psx e o n com o psi y. Então, ao fazer essa conta, vou fazer a substituição aqui. Então, o nosso psx vai ser y cosseno x mais 2x elevado a y. E o que eu vou fazer? Como o meu objetivo é encontrar só o psi, eu vou integrar essas duas expressões em relação a x. Então, vou integrar em relação a x, vou integrar em relação a x, ou seja, vou tratar o y como uma constante. Então, aqui vai ficar só psi, que é o mais constante eu vou deixar para o outro lado. Aqui o y é visto como constante, integral do cosseno vai ficar seno, mais integral de 2x vai ficar x ao quadrado, elevado a y, mais constante. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Se você tem um problema com duas variáveis, x e y, você está integrando em relação a x, isso quer dizer que a sua constante tem que ser constante em relação a x. Então você não vai colocar aqui mais c. Você vai colocar aqui mais uma função g que dependa de y, perdão. Por quê? Porque qualquer função que dependa de y, ela é constante em relação a x. Bem, isso a gente tem o nosso psi. Acontece que essa função aqui, a gente pode derivar ela em relação a y. Porque ao derivar em relação a y, nós vamos obter o n. Então, derivando o nosso psi em relação a y, vai ficar seno de x mais x ao quadrado elevado a y mais g' de y. E só para relembrar, quem é a nossa função n mesmo? Bem, a nossa função n é seno de x. Vou até anotar aqui com calma, né? É seno de x mais x ao quadrado elevado a y menos 1. Essa é a nossa função n. E se você comparar essas duas expressões, já que deve ser a mesma função, é fácil concluir que g' de y tem que ser igual a menos 1. Então, g' de y igual a menos 1. Isso implica que a nossa função g de y vai ser menos y mais constante. Bem, isso nos permite concluir o seguinte, que a nossa função psi é igual a y seno de x, só olhar aqui em cima, né? Mais x ao quadrado é elevado a y, mais g de y, ou seja, menos y mais constante. Ou, se você preferir, para escrever a solução do nosso problema, como é psi igual a constante, eu posso colocar isso igual a constante. Por quê? Só para recapitular aqui, né? Porque aqui a nossa solução final vai ficar psi de xy igual a uma constante k. Com essa constante c passando para o lado subtraindo, bem, constante menos constante continua sendo constante. A gente pode condensar a nossa solução simplesmente colocando que isso é igual a constante. Bem, essa é a nossa solução da nossa EDO exata. Acontece que nem todas as EDOs são exatas. Então, o que acontece quando você está num cenário onde essa condição do teorema de Clairaut não é satisfeita? Bem, um truque que nós podemos fazer, e aqui eu vou estar sempre omitindo as variáveis x, y aqui, mas está claro que o m depende de x, y, o n depende de x, y, mas nós podemos usar a técnica do fator integrante. Aqui, para não confundir, que geralmente o nosso fator integrante é a letra mi, eu vou usar a letra alfa aqui como fator integrante. E lembre-se, alfa, a princípio, ele vai depender tanto de x quanto de y. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por alfa dos dois lados. Lembre-se que alfa é uma função que depende de x e y.
ou seja, é uma função de duas variáveis, mas eu quero fazer esse fator integrante de tal modo que, quando eu pego o meu novo m e derivo em relação a y, para exatamente cumprir aquela condição da EDO exata, eu tenho que pegar o meu novo n e multiplicar em relação a x. Acontece que, de novo, são funções que dependem de y e x. Então, como você tem um produto aqui, você vai usar a regra do produto. Então, nesse caso, vai ficar αy, derivado do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. E aqui vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, muita atenção. Todas as funções que aparecem aqui dependem de x e y. O que acontece? Eu posso dividir meu problema em dois casos. Porque para encontrar o fator integrante, eu teria que encontrar uma função de duas variáveis de tal modo que essa igualdade aqui seja satisfeita. Só que não é trivial. É um problema muito complicado da forma como está. Então eu vou dividir em casos mais simples. Eu vou imaginar primeiro que a minha função α dependa apenas de x. Se ele depende apenas de x, isso quer dizer que o meu αy é zero. Então, nesse cenário, quando eu retorno para a equação de cima, vou ter α my igual a αx n mais α nx. Então, eu vou organizar de tal modo que eu coloque α de um lado, αx do outro, e já colocando o α em evidência. Então, aqui vai ficar α igual a my menos nx. E eu já vou passar esse n para o outro lado dividindo. Isso tudo é igual a αx. E aí, relembre. Para essa equação fazer sentido, nós estamos supondo que o nosso α depende só de x. Então, essa função que está aqui, o m depende de xy. O n depende de xy. O nx, né? E o n também. Mas na hora que você executar essa conta, essa função aqui tem que ser uma função que dependa só de x. E se isso acontecer, você vai estar num cenário de equação separável e você vai encontrar quem é o seu fator integrante, quem é o seu α. O segundo possível caso é você supor que o seu α dependa só de y. E aí, o αx é igual a zero. E fazendo o procedimento que é inteiramente análogo, quando você faz o αx igual a zero, bem, aqui vai ficar nx menos... Vamos lá. Então, αy vai ficar igual a α, né? Alfa vezes. Vamos com calma aqui. nx menos my dividido pelo nosso m. E para esse método funcionar, essa função aqui, se você está supondo que α depende somente de y, essa função tem que ser uma g de y. Então, dá para você usar método fator integrante. Existem outras formas, às vezes existem outros truques que o α possa depender de duas variáveis e você encontrar um fator integrante. Claro que vai depender muito também da criatividade, da sua criatividade em buscar esse fator integrante, mas essas duas técnicas são as mais clássicas para você encontrar fator integrante. Vamos resolver um exemplo numérico. Então, aqui, por exemplo, nós sabemos que o nosso m, vou até anotar com calma, é 3xy mais y². E o nosso n vai ser x² mais xy. Bem, se você derivar m em relação a y, vai ficar my igual a 3x mais 2y. Se você derivar o nosso n em relação a x, vai ficar 2x mais y.
E aí observe que nenhum, o MY não é igual a NX, ou seja, essa EDO não é exata. Se nós repararmos a fórmula que nós acabamos de desenvolver para achar um fator integrante, tudo passa da gente fazer a diferença entre o MY e o NX. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa diferença. Então, ao fazer essa diferença, eu vou fazer na cor verde, MY menos NX, ou seja, fazer de cima menos o de baixo, aqui vai ficar X mais Y. Isso, X mais Y. Bem, na hora que a gente observa as expressões, quando a gente divide essa expressão por N, vamos fazer essa divisão agora por N. MY menos NX dividido por N. Isso é igual a X mais Y dividido por X ao quadrado mais XY. Se vocês observarem com muito carinho, isso eu posso botar o X mais Y, o X em evidência aqui, né? Então, o X mais Y, aqui vai ficar X vezes X mais Y. E eu acabei de chegar a isso como uma função só de X, porque o X mais Y corta. Ou seja, essa expressão com N embaixo, né? Essa expressão com N embaixo, MY menos NX sobre N, está dependendo somente de X. Então, a gente pode usar um fator integrante. Então, vamos lá. Então, nosso alfa X é igual a MY menos NX sobre N vezes o alfa. Vamos relembrar isso? MY menos NX sobre N vezes alfa. Isso tudo igual a alfa X. Então, continuando aqui a nossa conta, isso vai implicar que alfa X vai ser igual a 1 sobre X vezes alfa. Como essa equação é separável, porque observe, esse alfa X é d alfa, derivada de alfa, em relação a X. E aqui eu mantenho 1 sobre X vezes alfa. Então eu posso passar para lá, passo para cá. Aqui nós vamos ter 1 sobre alfa d alfa. Passei esse alfa para o outro lado dividindo. E agora eu vou passar o dx para o outro lado. Aqui vai ficar 1 sobre x dx. Como eu só estou interessado num alfa específico, que seja um fator integrante, eu vou supor alfa positivo. Porque aí o que acontece? Integrando os dois lados, vai ficar ln de alfa igual a ln do módulo de x. E eu só preciso de um fator, então não vou acrescentar o mais constante. Eu preciso de um único alfa para resolver o meu problema. Então, eu acabo de concluir aqui que o nosso alfa pode ser igual ao módulo de x, ou ainda, o nosso alfa é igual a x. E eu só preciso de uma solução. Claro que para eu dizer que alfa é igual a x, nessa altura do campeonato, eu estou supondo x maior que zero. Então, se eu multiplico por x os dois lados da igualdade, o que eu vou acabar obtendo? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu m e o meu n. Esse aqui. Esse é meu m e meu n. Na hora que eu multiplico por x, aqui vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado vezes x. Aqui vai ficar x ao cubo e aqui x ao quadrado. Então, na hora que eu derivo essa função em relação a y, vai ficar 3x ao quadrado mais 2yx. Só derivando normalmente em relação a y. E na hora que eu pego a minha função nova, deriva em relação a x, vai ficar 3x ao quadrado mais 2xy. Voilá! Agora nós temos que a nossa EDO é exata. E sabendo que nossa EDO é exata, vamos desenvolver a nossa conta. Lembrando que esse aqui é o meu novo M. E aí eu vou até colocar, ao invés de M maiúsculo, vou colocar M minúsculo aqui.
n minúsculo, só para a gente não perder de vista que o meu novo psi(x) não é x vezes m. É essa, quer dizer, não é só o m, é o x vezes m. Ou seja, é essa função toda aqui. 3x2 y mais y2x. Porque foi com essa função que a nossa EDO se tornou exata. Então, integrando em relação a x, nós vamos ter que psi é igual a x ao cubo vezes y mais y ao quadrado x ao quadrado sobre 2, mais, como eu integrei em relação a x, eu vou ter uma função em relação a y. E aí acontece que se você derivar essa função psi em relação a y, você vai obter como resultado x ao cubo mais yx ao quadrado mais g' de y. Quando você pega essa função e compara com o seu n minúsculo, x ao cubo dá certinho, x ao quadrado y dá certinho, g' dando zero, então g' de y dando zero, isso implica que g é constante. E aí a nossa solução seria a nossa psi, que é essa função aqui, x ao cubo y mais y ao quadrado, x ao quadrado sobre 2, mais uma constante igual a constante. Ou seja, posso botar tudo igual a constante. Então, esse é o resumo de EDOs exatas. No fundo, você conseguir escrever a sua equação como uma diferencial de uma função de duas variáveis. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. Espero que a aula tenha ficado clara para vocês. E até a próxima.